Bom dia, crianças. Hoje na nossa aula de ciências a gente vai aí para a página 128, transformações químicas na cozinha, certo? Então a gente vai começar aí com o texto da tarefa. Observe o texto abaixo e responda às questões. Quando o ferro reage com o oxigênio presente no ar ou na água, transforma-se em outra substância chamada ferrugem. Para se evitar a ferrugem, deve-se impedir que o ferro entre em contato com o gás oxigênio. Isso pode ser feito aplicando-se uma camada protetora sobre o metal. É o que fazemos quando pintamos um objeto para evitar que ele enferruje. Quando a gente pega um portão e tem a tinta própria para a gente pintar, não é isso? Para que quando chover, garoar, aquele portão demore mais para enferrujar, certo? O vapor da água do ar aumenta a intensidade dessa transformação. Por isso, em ambientes úmidos é mais comum que os objetos enferrujem. Tipo, quando chove, a gente pode perceber que o portão, quem tem portão em casa pode ver que fica pingando aquela água da cor de ferrugem mesmo, porque o portão enferruja e fica pingando aquela água, né? Aí vocês vão responder aí, de acordo com o texto, o que é ferrugem? A primeira questão. A segunda questão, o que podemos fazer para evitá-la? A terceira questão, explique de acordo com o texto por que em ambientes úmidos é mais comum que os objetos enferrujem. Aí tem a quarta questão aí. Clara mora no campo, mas sempre vai passar suas férias no litoral. Ela gosta de observar a diferença entre os modos de vida nestes dois lados. Certa vez ela reparou que a maioria das casas no litoral possui portão de madeira ou de alumínio, enquanto no lugar onde ela mora, a maioria dos portões é de ferro. Na volta às aulas, Clara comentou sobre isso com os colegas da escola e com o professor, pois não tinha entendido o motivo dessa diferença. Como você explicaria essa diferença para Clara? No litoral, gente, quando a gente fala de litoral, lugares que tem praia, que tem o mar. O que tem no mar? Sal, tem muito sal. E aquele sal, ele faz com que enferruje os portões. É por isso que quando a gente... alguns de vocês já foram em lugar que tem praia? Vocês podem perceber que essas casas de praia, a maioria, as portas são de madeira para evitar o ferrugem, porque os elementos que favorecem a formação do ferrugem se encontram ali, que é o calor, a umidade, não é isso? O sal, como eu falei. Então é isso. Aí a quarta questão. A quinta questão, vocês vão relacionar a coluna da esquerda, que contém os processos de aquecimento de um alimento, com a coluna da direita, que contém o meio em que o alimento pode estar. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou começar aqui da página 128, viu? Vocês podem acompanhar aí no livrinho de vocês também. Ao preparar um alimento, diversas alterações e transformações irão ocorrer. O fornecimento de calor é responsável pela maior parte dessas transformações. O ato de aquecer o alimento permite que ele se misture melhor com outros ingredientes presentes, como os temperos, a água ou a gordura. Podemos aquecer um alimento colocando diretamente no forno, que a gente vai assar, não é isso? Quando a gente coloca um alimento no forno, a gente vai assar somente com aquele ar quente, com o vapor. Em uma panela com água para cozinhar ou em uma panela com óleo para fritar. As diferenças entre essas três maneiras de preparo estão principalmente no tipo de substância que está em contato com o alimento, como por exemplo, o óleo ou a água, e na temperatura que é atingida no processo. Então vemos aí o exemplo aí, ó. O ovo. O que a gente vai fritar o ovo? O que a gente vai utilizar? O óleo, não é isso?
O pão, o que a gente vai fazer com o pão aí? Assar. A gente vai usar somente o vapor, aquela quentura que assa. A gente não vai usar nem o óleo e nem a água. E tem a panela aí com legumes ou com arroz que a gente utiliza a água para fazer o cozimento, não é isso? Aí tem aí, esses processos transformam os alimentos de maneira irreversível. O que é irreversível? Que não pode voltar ao estado que estava. Depois que a gente cozinha o arroz, a gente pode deixar ele cru novamente? Não. Depois que a gente assa o pão, a gente pode deixar ele cru novamente? Não. Depois que a gente frita o ovo, a gente pode deixar ele cru novamente? Não. Então isso é o estado irreversível. Aí tem aí, ou seja, eles não podem voltar ao estado que tinham antes, quando estava cru, né? Esse é o exemplo aí da carne, ó. A carne aí enroladinha, ela tá crua e depois ela tá assada. A gente não pode mais voltar para o estado dela que estava antes, que era o estado cru, não é isso? Então, aí na outra questão, relacione a coluna da esquerda, que contém os processos de aquecimento de um alimento, com a coluna da direita, que contém o meio em que o alimento pode estar. Cozinhar. O que a gente vai utilizar para cozinhar o alimento? A água, o óleo ou o ar quente? Assar. O que a gente vai utilizar para assar? Por exemplo, o pão. O que a gente assou? O ar quente, a água, o óleo. E para fritar, o que a gente vai utilizar? O óleo, a água ou o ar quente? Aí vocês irão responder aí, viu? Aí a outra questão. Você já reparou... Deixa eu ler aqui. Você já reparou de que modo é feita a comida na sua casa? Observe a foto abaixo aí, ó. O que tem aí na foto abaixo? O que a foto mostra aí na letra A, não é isso? Na letra B. O alimento é aquecido ou resfriado nesse processo? A gente vai aquecer ele ou resfriar para cozinhar? Vocês irão responder aí, certo? Como esse alimento se altera? Os grãos deles vão ficar mais moles ou mais duros depois de cozido? Algo pode ser feito para que o alimento volte a ter a característica do início? Depois que ele é cozido, ele vai conseguir voltar ao estado que ele estava antes, que era o estado cru? Aí vocês irão responder. Então, aí são as questões... e vocês vão ler direitinho. Qualquer dúvida, vocês estão mandando aqui no privado para tirar as dúvidas com a tia, certo?